Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar de uma das ações constitucionais mais relevantes no ordenamento jurídico, que é justamente a ação de habeas data, né? A ação de habeas data, pessoal, é uma ação que ela se notabilizou e foi inserida dentro do ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição de 1988. Isso por causa de todo um contexto histórico. A ação de habeas data, nós falaremos, né, durante essa aula, é uma ação que tem como seu principal objetivo assegurar que a pessoa ela tem acesso a dados pessoais que se encontrem em bancos de dados de natureza pública. Isso, então, indica que, logo após o período ali de ruptura com o regime militar, em razão de todas as formas de cerceamento de acesso à informação que ocorreram durante as décadas de 80, 70 e 80 no Brasil, os nossos constituintes ficaram muito preocupados em criar uma ação constitucional que tivesse o objetivo de garantir que o indivíduo ele pudesse ter acesso aos seus dados pessoais que porventura estivessem em poder do poder público, nas mãos do poder público. Então, a ação de habeas data, ela pela primeira vez, ela vai ser inserida na Constituição de 1988 e anos mais tarde, em 1997, através da Lei 9.507, ela vai ser efetivamente regulamentada. Mas, afinal de contas, o que é a ação de habeas data? A ação de habeas data é uma ação constitucional de procedimento especial que tem como seu principal objetivo garantir que o indivíduo ele possa ter acesso a dados pessoais constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública, bem como pode ser utilizada para garantir a retificação de dados que porventura estejam incorretos e constem desses bancos de dados de natureza pública. Portanto, o objeto a ser tutelado com o manejo da ação de habeas data é justamente o direito à informação, mas uma informação muito específica, o acesso à informação pessoal do seu proponente, daquele que impetrar a ação de habeas data. A primeira questão que nós temos, então, que perceber é que, para a propositura da ação de habeas data, é necessário, né, primeiro, que alguém se veja impedido de ter acesso a dados pessoais que constem em bancos de dados de natureza pública ou públicos de uma forma geral. E segundo, que tenha havido alguma forma de negativa de acesso a esses dados, bem como também poderá ser utilizada naquelas hipóteses em que a pessoa, em que pese ter tido acesso aos seus dados, identificou que eles estão incorretos. E mesmo diante da solicitação do seu reparo, da sua correção, da sua retificação, houve uma negativa por parte daquele órgão público ou daquela pessoa que é responsável por administrar e gerir estes dados de natureza pública. Então, essa é uma questão muito importante. E aí, quando nós fazemos uma leitura da Lei 9.507, nós vamos perceber que a Lei 9.507, ao disciplinar o artigo 5º da Constituição, lá nos seus dispositivos, ela vai prever, então, basicamente, três hipóteses de cabimento para a ação de habeas data. A primeira hipótese é aquela hipótese que objetiva garantir ao indivíduo o acesso aos seus dados pessoais, constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública. A segunda hipótese é aquela relativa à retificação dos dados, porventura incorretos, que constem em bancos de dados públicos ou de natureza pública, e a lei ela vem especificar e detalhar um pouquinho mais os preceitos constitucionais e vai prever uma terceira hipótese, que é a hipótese seguinte: olha, o indivíduo teve acesso aos seus dados pessoais, que constem em bancos de dados pública, mas ele identificou que aqueles dados eles não são tão precisos, ou deseja que, em relação a eles, seja feita alguma anotação,
algum esclarecimento que ele julga importante para a tutela dos seus direitos fundamentais. Então, por exemplo, o indivíduo vê lá, olha, ele identifica que lá nos seus dados consta que ele responde a um processo administrativo. Só que ele deseja constar que este processo administrativo ele foi suspenso em razão de uma decisão judicial, porque para ele aquilo eventualmente é importante. Afinal de contas, de repente, ele precisa prestar contas para alguém ou mesmo para a sociedade. Então, a Lei 9.507 de 1997, ela vai trazer essa terceira possibilidade, que é justamente a possibilidade de eu me valer do habeas data para fazer acréscimos, para fazer considerações, esclarecimentos relativos a dados pessoais que constem em bancos de dados públicos ou de natureza pública. Agora, uma questão que é muito importante, então. Nós temos aí 3 espécies de habeas data. O primeiro, que é chamado o próprio habeas data, né, estrito sensu, né, propriamente dito. Depois nós temos o habeas data com fins retificadores, para retificar informações erradas, incorretas. E uma terceira possibilidade de habeas data, que é aquele habeas data que vai ser utilizado para fins de esclarecimento. A ação de habeas data, gente, é uma ação que tem um procedimento muito especial. Ela tem um rito muito célere, muito semelhante à ação de habeas corpus e muito semelhante à ação de mandado de segurança. Então, no âmbito da ação de habeas data, nós vamos perceber que não vai ser admitida, inclusive, a chamada dilação probatória. E essa ação, em razão das suas especificidades, em razão de ter como desiderato garantir ao indivíduo ter acesso aos seus dados pessoais, ou retificá-los, ou esclarecê-los, é uma ação que ela não vai admitir cumulação de pedidos. Por exemplo, o pedido de acesso a informações, o pedido de retificação das informações, cumulados, por exemplo, com danos materiais e danos morais. Porventura, se o indivíduo identificar que aqueles dados incorretos, ali constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública, lhe causar algum prejuízo, ele poderá utilizar do habeas data para retificar estes dados e, posteriormente, deverá propor uma ação própria para poder obter, eventualmente, uma reparação por dano material ou por dano moral, porventura, ocorridos no caso concreto. Obviamente que, nessa hipótese, ele vai ter que propor 2 ações, eventualmente, ele proporia apenas uma ação ordinária, com este pedido de retificação de dados, que poderia ser perfeitamente cabível, cumulada com os danos materiais ou morais. A grande vantagem, gente, da utilização da ação de habeas data é porque ela é muito célere. É uma ação que, se for conduzida adequadamente, ela pode ser concluída e finalizada num curto período de tempo. É porque, como eu acabei de dizer, ela não admite a chamada dilação probatória. Agora, percebam bem uma coisa. A ação de habeas data, ela tem uma característica que é muito intrínseca e que é muito inerente à sua existência. Ela só pode ser usada para a pessoa ter acesso aos seus dados pessoais. Não é possível me valer da ação de habeas data para ter acesso a dados de terceiros. Isso não é possível. Por isso que os autores vão dizer que a ação de habeas data é uma ação considerada ação personalíssima. Apenas a pessoa que é titular da informação a ser acessada, a ser retificada ou a ser esclarecida é quem tem legitimidade para propor essa ação. Obviamente que essa ação pode ser proposta tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado. E ela será proposta contra quem? Quem são os legitimados passivos? Virá figurar no polo passivo da ação de habeas data aquela pessoa ou aquele órgão que for responsável por manter, por cuidar daqueles dados em relação aos quais se deseja ter acesso ou em relação aos quais se deseja a retificação ou os esclarecimentos. Quando nós vamos verificar, por exemplo, professor, eu poderia utilizar da ação de habeas data para ter acesso a dados públicos? Não. Para isso, o ordenamento jurídico brasileiro já prevê outros instrumentos. Você pode se utilizar da Lei de Acesso à Informação para requerer a órgãos públicos informações de interesse público ou coletivo, ou pode se valer, inclusive, da ação de mandado de segurança, caso exista um direito líquido e certo
a se ter acesso a essas informações de natureza pública. Portanto, é importante deixar bem claro que essa ação de habeas data ela é uma ação personalíssima e apenas o titular das ações, das informações, dos dados pessoais, é que terá legitimidade ativa para propor. Nós temos apenas umas pequenas exceções que já foram verificadas na jurisprudência, por exemplo, no sentido de permitir que herdeiros de um decujus, né, descendentes de uma pessoa recentemente falecida, pudessem propor um habeas data para poder retificar informações referentes à pessoa do decujus. Essa possibilidade foi reconhecida pelo STJ e alguns doutrinadores vêm admitindo, de uma certa forma, que isso possa ser utilizado na prática. Agora, o que é importante agora nós falarmos sobre a questão dos requisitos para a propositura da ação de habeas data. A Lei 9.507, ao disciplinar a ação de habeas data, ela é muito clara em dizer o seguinte, olha, para que você possa propor a ação de habeas data, é necessário que haja a prova de que você teve negado o acesso aos dados ou que, em que pese você ter formulado, pedido administrativamente o acesso a estes dados, que eles foram negados ou que eles não foram respondidos em um tempo hábil. Então, o que a Lei 9.507 de 97 estabelece? Ela diz o seguinte, olha, a petição inicial do habeas data deverá vir acompanhada de prova de que houve o requerimento de acesso às informações, de retificação de informações ou de seus esclarecimentos e que este pedido administrativo foi negado. Ou ficar demonstrado que, em que pese este pedido ter sido feito, ele não foi respondido em tempo hábil. Então, essa é uma condição necessária para a propositura da ação de habeas data. Mas, professor, qual seria este prazo? A Lei 9.507, de 97, ela vai estabelecer de uma forma muito clara que você tem que demonstrar que a informação, caso deseje ter acesso a ela, ela foi requerida há mais de 10 dias e não foi devidamente respondida pelo órgão público ou por aquela pessoa responsável por administrar este banco de dados públicos. No caso da retificação, a Lei 9.507 de 97, ela vai estabelecer o seguinte, ela vai falar, olha, este prazo é de 15 dias. Então, você tem que provar que você solicitou a retificação dos dados ou os esclarecimentos relativos aos dados e que eles não foram atendidos no prazo de 15 dias. Daí a importância do seguinte, olha, o indivíduo deseja ter acesso a dados pessoais constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública, ou deseja retificá-los, ele deverá fazer essa solicitação por escrito. Ele deverá justamente requerer por escrito como forma de demonstrar o prazo inicial da fluência desse lapso temporal, de 10 dias, no caso de ter acesso aos dados pessoais constantes em bancos de dados públicos, ou de 15 dias na hipótese em que ele requer retificação ou esclarecimento destes dados pessoais constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública. É muito importante para o advogado, é muito importante para aquele que pretende propor a ação de habeas data, que ele marque esta data através de uma petição protocolada, através da exigência de que o pedido de informação fique registrado perante o órgão que detém estes dados pessoais, como forma de ficar comprovado a fluência deste prazo de 10 ou de 15 dias, no caso de não resposta ao requerimento. Obviamente que quando tiver a negativa expressa por parte do órgão público, basta juntar o pedido de informações, ou de sua retificação ou de seu esclarecimento, e a respectiva resposta negativa, para poder, então, preencher este requisito, esta condição para a propositura da ação de habeas data. Então, a petição inicial, ela deverá vir acompanhada desta forma. A petição inicial da ação de habeas data é muito similar a uma petição inicial de um habeas corpus, de um mandado de segurança, ou seja, ela vai ter um endereçamento, ela vai ter a qualificação das partes, ela vai ter a narrativa dos fatos, ela vai apresentar a fundamentação jurídica dos pedidos e, posteriormente, os requerimentos e pedidos. Então,
Muito similar, então, à estrutura de qualquer peça exordial, sem nenhuma característica que, que a torne tão diferenciada. A única questão é que ela deverá vir acompanhada, portanto, da prova de que houve a recusa de acesso ou de retificação dos dados pessoais, ou que, em que pese não ter havido a recusa, houve a fluência de um prazo sem resposta desproporcional. No caso, aqueles trazidos pela Lei 9.507 de 97, que são justamente o prazo de 10 dias para o caso de acesso e o prazo de 15 dias para o caso de pedido de retificação. Agora, professor, qual é a competência para julgar e apreciar a ação de habeas data? Essa questão é uma questão que vai ter que seguir aquela lógica já traçada para outras ações constitucionais. Primeiro, eu vou ter que avaliar quem é o órgão que detém essas informações e quem é a autoridade coatora. Porque nós sabemos que tanto o artigo 102 quanto o artigo 105 da Constituição vão trazer hipóteses especiais de competência para o habeas data, a depender de quem é a autoridade coatora. Além disso, eu tenho que observar se a competência é da Justiça Comum ou da Justiça Federal, de modo que, se a autoridade coatora for um agente ou um órgão da administração pública federal, direta ou indireta, a competência será, obviamente, da Justiça Federal. Se não for de um órgão integrante da estrutura administrativa da União, a competência será, obviamente, da Justiça Comum. E lógico que a ação de habeas data também vai seguir a lógica do local, o local do fato, o local do ato. Então, será competente o foro que tenha jurisdição sobre aquele local do ato praticado. Ou seja, se o órgão está situado em Belo Horizonte, será a Justiça de Belo Horizonte, ou a Justiça Comum, ou a jurisdição federal, a depender da autoridade coatora. Então, a gente sempre tem que se perguntar o seguinte, olha, a autoridade coatora é uma pessoa que tem prerrogativa de foro de acordo com o artigo 102 da Constituição? Se não, eu vou me perguntar, a autoridade coatora é uma pessoa que tem prerrogativa de foro de acordo com o artigo 105 da Constituição? Se não, aí eu vou verificar se a autoridade coatora é integrante da estrutura administrativa da União, para definir se a competência é da Justiça Federal, se não, ela será de competência da Justiça Comum. E sempre lembrar a possibilidade de que, se a autoridade coatora estiver vinculada à Justiça do Trabalho, provavelmente o habeas data deverá ser trabalhado na jurisdição trabalhista, ou, a depender do caso, se for a autoridade coatora for o juiz, perante a jurisdição federal, até porque a Justiça do Trabalho integra a jurisdição federal. Então, vista essa questão da competência, é muito importante agora nós falarmos sobre o procedimento. A ação de habeas data, pessoal, é uma ação muito simples, como eu disse para vocês, muito célere, porque ela não admite a chamada dilação probatória. Eu não posso produzir provas periciais, testemunhais ou provas que demandem maior complexidade técnica. Isso significa que a ação de habeas data ela já deve ser toda instruída e vir acompanhada de todos os documentos da prova do direito já na exordial, porque não haverá audiência de instrução e julgamento, o juiz não irá deferir a produção de provas, não irá ouvir testemunhas, nada disso. Então, a ação vai ser distribuída ao juiz competente. Ela poderá ou não vir acompanhada de um pedido de medida liminar, né, de uma tutela de urgência, será possível que ela venha acompanhada desse pedido. Se vier, ele vai apreciar. Obviamente que, havendo deferimento ou indeferimento de medidas liminares, o recurso cabível contra essas medidas é o recurso de agravo de instrumento, não é? Então, perfeitamente possível. Então, o juiz, ao despachar a inicial de habeas data, ele vai determinar a intimação da autoridade coatora para poder prestar informações e esclarecimentos. Então, essa é uma questão muito importante. E qual prazo o juiz vai fixar para a autoridade coatora prestar informações e esclarecimentos? Este prazo será o prazo de 10 dias. E essa autoridade coatora, portanto, após ser intimada, ela terá 10 dias para poder explicar por que motivo recusou ou por que motivo não prestou as informações pessoais do autor, não as retificou ou não realizou os esclarecimentos solicitados.
Se, porventura, a autoridade coatora, no momento da prestação das informações, ela já disponibilizar os dados que eram desejados, já comprovar que retificou as informações, tal como pretendido pelo autor, ou se ela demonstrar que ela já realizou os esclarecimentos solicitados, a ação praticamente vai ser julgada, né, procedente, e vai ser finalizada, porque ela vai ter uma perda de objeto. A própria autoridade coatora vai ter reconhecido a procedência do pedido e vai ter entregue os objetos e as pretensões deduzidas pelo autor na exordial. Agora, se porventura a autoridade coatora, ao prestar informações, né, não apresentar essas informações, não comprovar que eventualmente retificou ou realizou os esclarecimentos, aí o juiz vai receber essas informações e vai fazer a intimação do Ministério Público para que o Ministério Público, na condição de custos legis, ele possa apresentar o seu parecer. Isso no prazo de 5 a 10 dias, né, ele vai ter esse prazo para poder se manifestar. Após a manifestação do Ministério Público, nós vamos ter justamente a conclusão do processo para a produção da sentença, para a prolação da sentença. Então, veja, é uma ação muito simples, é muito curta. A pessoa propõe a ação de habeas data, intima-se a autoridade coatora a prestar informações no prazo de 10 dias, posteriormente à oitiva do Ministério Público, e logo após ela já vai conclusa para a sentença. Então, é uma ação que realmente não tem uma maior complexidade, dada a inadmissibilidade da chamada dilação probatória. Então, percebo, então, que é uma ação muito, muito, muito simples. Okay? Então, como eu havia dito, contra a decisão que aprecia o pedido de liminar eventualmente requerida, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. Quanto à sentença, a decisão que a sentença, caso a parte não concorde com seu conteúdo, o recurso cabível será o recurso de apelação, tendo em vista que ela é uma sentença resolutória de mérito. Agora, observe o seguinte, uma das questões mais discutidas hoje na doutrina e na jurisprudência, que causa uma certa celeuma, é no que diz respeito quando será cabível habeas data e quando será cabível mandado de segurança. Porque nós vamos perceber que, em algumas situações, o habeas data e o mandado de segurança, eles vão se aproximar consideravelmente. Isso porque muitos advogados, vamos supor que um indivíduo deseja, por exemplo, participar de um concurso público. E no edital do concurso público é exigido, por exemplo, que ele apresente o seu certificado de reservista. E ele não detém esse certificado de reservista. Ele não tem aquele documento que comprova que ele foi dispensado. Ele poderá se utilizar de qual ação? Ele poderá se utilizar da ação de habeas data, para ter acesso àqueles dados pessoais, né, constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública. Mas ele poderia, por exemplo, se valer também da ação de mandado de segurança, caso ele deseje, por exemplo, tomar posse para posteriormente apresentar estes documentos requeridos. Então, a grande diferença entre o habeas data e o habeas corpus é justamente quanto ao objetivo. Se o seu objetivo é apenas ter acesso aos dados pessoais constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública, se o objetivo específico é esse, a ação cabível é a ação de habeas data. Se, todavia, o seu objetivo é outro, é a tutela de outro direito fundamental, ou seja, eu desejo ter acesso aos dados pessoais constantes em bancos de dados públicos ou retificá-los para garantir o exercício de outro direito fundamental, o adequado é a propositura da ação de mandado de segurança, porque ela vai ser mais complexiva, ela vai ter objeto mais abrangente, porque, querendo ou não, a ação de habeas data tem um objeto muito específico, garantir o acesso ou a retificação ou o esclarecimento de dados pessoais constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública. Vistas essas questões, agora é importante nós finalizarmos falando apenas das características especiais da ação de habeas data. Primeiro, a ação de habeas data ela depende de capacidade postulatória. Necessariamente, você deverá estar acompanhado por advogado, uma pessoa que esteja registrada perante a OAB. Segundo, pessoal, é que a ação de habeas data é uma ação completamente gratuita, tendo em vista a relevância do direito de acesso à informação.
Terceira é que a ação de habeas data não admite a chamada dilação probatória. E a quarta é que a ação de habeas data é uma ação personalíssima. Apenas o titular dos dados pessoais é que poderá propô-la, que será legitimado ativo a propor a ação de habeas data. Então, essas são as considerações sobre a ação de habeas data. Espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo dia. Bons estudos.